Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Mulheres Bíblicas. Hoje estamos aqui com as queridas irmãs Miriam. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor, Mirinha. A paz do Senhor, aqueles que nos assistem pela TV Manaim e também pelo canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Pedimos que curtam, compartilhem e também deixem as suas mensagens no chat para que nós possamos ali ler as mensagens de cada um daqueles que assistem ao programa. Hoje nós vamos conversar sobre a responsabilidade que temos como servas do Senhor de orar pelos ministérios, pelos pastores da obra. O segredo de um ministério vitorioso e frutífero está na intercessão e o Senhor tem confiado a nós esse trabalho. Para refletirmos sobre isso, vamos olhar para o exemplo de Abigail, que foi usado pelo Senhor para proteger e fortalecer o chamado de Davi, seu ungido. E para começarmos, Miriam, você pode apresentar Abigail para quem está em casa e mostrar por que sua história é tão interessante? Sim, Giovana. Eu vou começar lendo 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, que diz o seguinte: era o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. Nós vemos aqui, eu gostaria até de fazer uma análise desse capítulo, né? E é o único, já falando aqui, que é o único que registra detalhes sobre a vida de Abigail. Mas ele deixou um exemplo riquíssimo de inteligência e maturidade espiritual. Então, a postura de Abigail durante a situação que ela enfrentou é um exemplo que para todas nós. Situação difícil, né? Muito difícil, e aqui nós vamos ver alguns detalhes, né? Nabal era um homem, na verdade, que era maligno, ímpio, obstinado e certamente avarento. Mas agora eu vou falar do exemplo de Abigail, que nos encantou, né? Muito, dentre vários valores que vimos nela, mas vimos aqui que ela foi uma mulher discreta, equilibrada, uma mulher sábia, humilde, e ela sempre estava disposta a servir. Então, a beleza de Abigail nos encanta muito. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Senhor, dá-nos essas qualidades aí, esses valores aí. Mas Nabal não. Nabal, nós vamos falar, era um homem ímpio, era um homem maligno. Ele realmente foi um homem obstinado e certamente avarento. E Davi e seus homens, eles haviam, então, proporcionado segurança e proteção no campo para os servos e para o rebanho de Nabal. Então, no tempo da tosquia, Davi pede uma retribuição pelo benefício prestado, né, dado a Nabal. E ali, como resposta, Nabal ele despreza e afronta Davi, demonstrando ali um desrespeito muito grande a ele e aos seus servos. Então, naquele momento que Abigail ela toma conhecimento sobre a afronta de Nabal a Davi, ela realmente sabia, então, que teria que agir. Porque ela sabia, ela discerniu, então, naquele momento, o perigo de morte que viria sobre sua casa. Então, Davi era homem de guerra e entrar em conflito com ele seria realmente fatal. E ela, sabiamente, ela discerniu que precisava, então, agir rapidamente. Era uma medida que ela teria que tomar rápida. Mas agora entra aí a sabedoria, né? Sem confrontar com Nabal, porque ela sabia que ali tinha um problema seríssimo no lar dela. Então ela foi agir, e interessante que ela
preparou rapidamente um alimento farto, né? E foi discretamente se encontrar com Davi. Eu falei discretamente porque tem um versículo 20 aqui deste capítulo que diz assim que ela desceu pela encosta do monte. Então nós entendemos ali que ela não foi de frente. Ela é uma mulher formosa, ela poderia até usar outros meios, até mesmo para chegar a Davi, ou até mesmo desesperada, ou com medo, ou enfim, mas ela foi pela encosta do monte, ela mostra, ela também via os seus servos à frente, ela foi uma mulher equilibrada. Naquele momento, Deus era com ela, a gente percebia isso, que ela foi dirigida, conduzida pelo Senhor. E ela vai, então, com a sua humildade, ela se prostra, se lança em terra. Então, nós vemos ali que a Abigail, ela conhecia as profecias a respeito de Davi, porque naquela ocasião a fama de Davi, ela realmente corria por todo Israel e Judá. Então Abigail, na verdade, ela sabia que as batalhas que Davi enfrentava eram as batalhas do Senhor, e o versículo 28 deste capítulo fala sobre isso. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então o Senhor, ele era com Davi, e haveria de colocá-lo sobre o trono de Israel. Então, e mesmo antes de Davi se tornar rei, nós vemos que Abigail, ela entendeu que ela precisava se unir ao plano profético de Deus e inclinou então o seu coração para servir a Davi e aos seus homens. Então isso é lindo. Amém. É muito lindo porque é um serviço voluntário, né? É um serviço próprio do servo do Senhor que entendeu um chamado. Porque é interessante que Abigail, ela vai ao encontro de Davi e ela fala das guerras do Senhor. O meu Senhor luta as guerras do Senhor. Então, nós, quando estamos diante do ungido, porque Davi aqui, ele tanto simboliza Jesus, mas como nosso programa nós estamos falando sobre ungidos, unção, isso tudo nós vamos colocar aqui Davi, não como o Senhor Jesus, né? Mas como o servo que foi ungido. Então, Davi, quando ele luta as guerras do Senhor, porque ele estava incumbido de uma unção que era para um trabalho. E todo o trabalho dele, quando ele assume essa posição, ele já é parte do Senhor, é o Senhor que age na vida dele, já ele não tem mais luta. As lutas de Davi são as lutas do Senhor. E é interessante que Davi estava vivendo um momento de perseguição de Saul, ele estava sendo perseguido por Saul, ele estava fugindo de Saul, ele foi desprezado por Nabal e ele podia muito bem ficar irritado como realmente ficou. A ira subiu ao coração de Davi e ele quis tirar satisfação daquilo que acontecia com ele. Não, ele veio contra mim, ele disse, quem é Davi? Quem é Davi? Davi não é nada, Davi não é ninguém, ele não representa nada para mim. Quem é Davi? Ele me protegeu, não tem que dar nada a Davi. Né? A falta de reconhecimento do cuidado que Davi tinha tido com ele. E muitos são ingratos assim mesmo, mas ao servo do Senhor não cabe tirar satisfação, mas de reconhecer que talvez seja o Senhor que esteja seja o Senhor que esteja deixando que aquilo aconteça para que ele tenha um crescimento espiritual. Então, ele tinha que aprender o quê? A ir aos pés do Senhor, né? A depender do Senhor, a saber que as guerras dele são as guerras do Senhor. É o Senhor que guerreia. O Senhor disse, minha é a vingança. E Davi tinha uma unção sobre ele. E para falar sobre a unção de Davi, então, nós vamos chamar a Cris para falar um pouquinho dessa unção de Davi. É isso mesmo. O versículo 30 diz assim, e há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então, nesse trecho, chefe sobre Israel, mostra que Abigail reconheceu a unção de Davi. Ela sabia que sobre ele havia uma autoridade
que o Senhor havia levantado como autoridade para governar Israel, como vocês já colocaram, como Mirinha deixou aqui bem claro nesse início do programa. E isso é muito importante para nós, como servas do Senhor, que estamos na igreja servindo, é reconhecer a autoridade do ministério, essa unção que há sobre o ministério, que é a unção que é dada pelo Espírito Santo, que foram homens chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, para estarem ali como uma autoridade diante da igreja. E aqui é muito interessante porque Abigail, ela foi em submissão, em sabedoria, com compaixão. E é assim que nós temos que ser com os nossos pastores, né? A compaixão, o amor fraterno, a submissão às orientações que o Espírito Santo tem dado para as igrejas, né? Que ali o governo da igreja, ele é estabelecido dessa forma. E Abigail, diante disso, né, diante disso tudo, o versículo 18, um pouquinho antes, fala assim, que ela se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e o pôs sobre os jumentos. Então, aqui esse versículo fala de forma muito prática, que ela se apressou. Então, as servas do Senhor se apressam em produzir o alimento espiritual. O trabalho voluntário, ele é apressado, né? Ele se apressa em atender a necessidade. Né? Exato. Então, é buscar o alimento. E não é com recurso... Não é nada difícil que o Senhor nos pede, é com aquilo que nós temos, é com a nossa... Ganhamos dele, né? Recebemos dele, né? Exato, então é com a nossa capacidade, é com aquilo que o Senhor nos deu, é com alegria no espírito, é com voluntariedade, e isso faz com que o ministério ele cresça, né? Como você introduziu, seja frutífero, seja vitorioso. É interessante também que quando ela vai a Davi para servir, para atender... Ele tinha uma necessidade. Davi estava numa posição que traria muita luta para ele, porque ele tinha se colocado na posição de se vingar, né, sobre a casa dela, sobre a casa de Nabal, de derramar sangue. E não era o propósito do Senhor. Mas como ela foi sábia, ela chegou ali e ela não só levou o alimento, mas ela se apressou em conversar com Davi, falar do problema que ele estava vivendo, de uma forma a conduzi-lo a uma posição de servo de Deus. E muitas vezes a serva na igreja, ela é usada para isso. Às vezes o pastor está passando por uma dificuldade, ninguém sabe. Às vezes nem nós sabemos, mas o Senhor sabe. E aquilo que o Senhor dá são os dons, né? O Senhor revela a necessidade e o dom é entregue e o pastor é socorrido e o Senhor dá uma direção para o ministério e o Senhor livra o ministério muitas vezes de tomar uma decisão apressada, né? Porque o Senhor sabe o que está no coração do ministério. Então essa necessidade nós estamos intercedendo para que o Senhor seja propício ao ministério e tenha misericórdia do ministério, porque o ministério é homem. Né? São homens que o Senhor usa como falhos, como Davi falhou aqui. E é interessante porque Davi falhou e ela vai dar o conselho a Davi e ele tinha esse rompante no coração, ele teve essa oportunidade mais tarde, depois com Simei. Mas ele tinha aprendido, né? Simei sai atrás dele apedrejando, jogando terra, xingando ele, chamando ele de assassino. E os soldados de Davi falam assim, nós vamos atacar Simei. Ele diz, não faz isso. Ele tinha aprendido a lição. A minha guerra é o Senhor. Quem vai me vingar é o Senhor. Não faz isso. Porque quem sabe foi o Senhor que está deixando que isso aconteça para me ensinar alguma coisa, né? Deus tem alguma coisa para ensinar. Então o servo amadurece, nós participamos dos ministérios. O Senhor tem nos dado essa bênção, porque somos corpo. Não é isso? Pois é, e isso que você disse, Giovana, é maravilhoso. E como Mirinha disse, que os pastores, eles guerreiam, né? Davi guerreava as guerras do Senhor. E os nossos pastores, eles guerreiam as guerras do Senhor também. São homens que batalham pela fé, batalham pela preservação do rebanho,
batalham para que a obra do Espírito seja conduzida até o arrebatamento. Eles estão batalhando. São homens, mas são homens cheios do Espírito Santo. Então, nesta última hora, principalmente, há muita oposição. Há muita oposição. E o versículo 29 é a palavra revelada, ela é maravilhosa, né? Ela diz assim: e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então, o ministério nessa obra, ela é preservada no corpo. Então, é a oração da igreja, as senhoras, as jovens, as irmãs que oram, que intercedem, que são usadas nos dons espirituais, é o feixe ali, é o corpo que protege o ministério. Então, ele não vai adiante da batalha sozinho, ele vai, mas atado ao feixe aqui, né, como é colocado aqui no versículo 29. E assim, o ministério ele é preservado e o nome do Senhor glorificado. E é interessante, porque é atado, né? O feixe não é um feixe só, mas é um feixe ajustado, amarrado. E o que nos une é o amor do Senhor, né? Somos unidos por laços de amor. O Senhor nos atraiu com laços de amor. E o Senhor amarra essa igreja que é unida, que luta uns pelos outros, que tem prazer no trabalho, porque um trabalho é para homens, nós não trabalhamos para homens. Todo o trabalho de Abigail foi reconhecendo a unção do Senhor. Sobre você há uma unção, sobre você há uma bênção, e por isso eu estou aqui com gratidão. O nosso serviço ao Senhor é feito com gratidão por aquilo que nós já recebemos. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque temos recebido muito do Senhor. Glória a Deus. Não é, Miriam? É verdade. E a Abigail ainda tem mais um pouquinho para nos ensinar, porque ela é um exemplo de serva que serviu com amor ao Senhor. Sim, sim, Giovana, eu acho que nós já falamos muito sobre ela. Eu gostaria só de assim, falar, né, que essa sabedoria dela trouxe, na verdade, um grande livramento, então, para a sua casa e benefícios, então, foi dito aqui, para a vida de Davi e também o seu povo. E nós vemos que depois da morte de Nabal, Davi, ele enviou, então, criados e tomou Abigail por esposa. Então, apesar dela ter recebido tal honra, né, Abigail, mais uma vez, ela demonstrou qualidades admiráveis, que foi a humildade, a submissão. Então, quando ele manda buscá-la, né, ela aceita a reação dela. Então, nós vamos ver aqui, eu até gostaria de ler aqui para todos, sobre, está lá em 1 Samuel 25, no versículo 28, que diz assim: vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Então, que maravilha! Ela tem uma vida bem assim, coerente, né? De humildade, de submissão. Ela não se apegou, na verdade, à sua posição de esposa de Davi, né? Mas ela colocou a sua vida à disposição para servir e cuidar de todos aqueles que faziam parte do plano de Deus para Israel. Então ela se coloca ali, e aqueles que juntos com Davi realmente guerreavam as guerras do Senhor, como bem falamos aqui neste programa. Então nós, a igreja do Senhor, na verdade, ela, como igreja, nós oramos então, uns pelos outros, como foi dito. O Senhor nos quer ver assim, por aqueles oramos, por aqueles que realmente têm responsabilidade do rebanho. E isso fazemos como corpo, com humildade, com amor e com discrição também. E o único objetivo é o de ver a bênção do Senhor ser derramada sobre o seu povo. É interessante porque quando fala sobre
Abigail, que ela se dispôs a lavar os pés dos servos, né? Sim. E Jesus dá esse exemplo. Jesus lava os pés dos discípulos e ele fala: o Filho do Homem veio para servir. E fala que nós devemos lavar os pés uns dos outros. O que é isso, né? O cuidado, a intercessão diária, o cuidado de uns para com os outros, da caminhada de cada um. Na caminhada nós sofremos tanto, né? Os pés às vezes são machucados, feridos, mas nós estamos ali para cuidar uns dos outros. E eu queria agora falar com as irmãs sobre um detalhe muito especial. Nós somos chamadas para servir ao Senhor, para nos dedicarmos ao ministério, para ajudarmos no corpo, mas isso tudo que nós fazemos é para o trabalho do Senhor Jesus. Fazemos por amor a Jesus. E eu falei antes que Davi também é tipo de Jesus. E nesse texto aqui eu achei muito maravilhoso e vou compartilhar com os irmãos porque acho que tem uma aplicação de vitória para nós nesse estudo. É que quando Abigail, depois que Abigail serve ao Senhor, leva lá os alimentos para Davi e tudo, ela fala assim: quando o Senhor fizer bem ao meu servo, lembra-te então da tua serva. Minhas irmãs, todo o trabalho que nós fazemos é conhecido do Senhor. E o Senhor não nos esquece. Ele vai lembrar de nós por aquilo que nós fizemos ao corpo, por aquilo que nós fizemos à obra do Senhor. E o Senhor mandou servos para chamar Abigail. Abigail, eu vou fazer de você minha esposa. E Abigail se levantou e se dispôs a ir com eles. Nós trabalhamos numa obra em que o Senhor espera de nós a nossa dedicação, a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito. Um dia, Ele vai voltar e o Senhor vai lembrar daquilo que nós fizemos. E nós vamos receber um galardão no céu, galardão daqueles que trabalham para a obra do Senhor. E nós estaremos com o Senhor nas nuvens. Um dia Ele virá e nós seremos arrebatados. Iremos ao encontro dele, como Abigail foi ao encontro de Davi, para ser no futuro rainha com ele. Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Deus tem uma recompensa pelo nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoar as irmãs e que com essa nova visão que o Senhor deu a todos nós, né? Porque quando nós estudamos, nós aprendemos. Estamos aqui contribuindo com as irmãs com aquilo que o Senhor primeiro nos deu. Então, nós aprendemos com a palavra, e as irmãs também têm podido aprender que nós possamos ser úteis no ministério dos nossos pastores, possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor e que um dia nós estejamos na eternidade com o Senhor. A paz do Senhor Jesus.